e hoje a gente vai conversar sobre o livro Americana, da autora Chimamanda Ngozi Adichie. Eu já tinha avisado vocês que eu ia fazer resenha desse livro aqui, inclusive depois que eu terminei de gravar o vídeo de Wrap Up de maio, eu já vim gravar esse. Eu vou começar a falar desse livro citando uma fala da própria protagonista, que tem uma hora que ela diz que ela fica muito irritada quando as pessoas perguntam do que fala o livro que você tá lendo. Porque essa pergunta dá a entender que um livro só pode falar de um assunto só, ele fala daquilo e fim. E isso irrita a Efemelu, que é a protagonista. E o Americana é exatamente isso. Ele é um livro que não fala de uma coisa só, muito pelo contrário. O Americana começa com a nossa protagonista, Efemelu, que é uma bolsista de Princeton, nos Estados Unidos, pensando consigo mesma como ela adora o ar de Princeton, como ela adora morar ali e como ela odeia ter que pegar um trem e ir até uma cidade vizinha para poder trançar o seu cabelo crespo. Porque na cidade ali onde Princeton fica, ali perto da faculdade, simplesmente não existem cabeleireiras que fazem esse tipo de tranças. A Efemelu tá nos Estados Unidos há 13 anos, ela já tem cidadania americana, ela tem não só o green card, ela tem passaporte, enfim, ela é uma cidadã americana, não tá mais lá ilegal, a vida dela tá resolvida, ela tem um super namorado, mora junto com ele, a vida dela é boa. Ela tem um blog sobre comportamento, e isso é a parte sucinta que ela diz para as pessoas, porque na verdade esse blog dela fala sobre o comportamento das pessoas, mas quando o racismo está envolvido, quando a pessoa reage de alguma forma ao fato dela ou de outra pessoa ser negra, quando o assunto raça ali está no meio. E aí um belo dia a Efemelu simplesmente decide dar um insight nela que ela quer voltar para Nigéria, que é o país dela. Ela não quer mais ficar nos Estados Unidos, ela sente saudade de casa e ela também ficou sabendo por uma amiga dela nigeriana que essa amiga viu lá na Nigéria o antigo namorado dela de faculdade, o Obinze, que agora é rico, agora é casado e agora tem uma filha. Mas mesmo assim, ela percebeu que o coração ainda bate um pouco mais forte. Claro, ele é casado, ele tem uma filha, ela não tem mais nada a ver com a vida dele, mas mesmo assim, ele ficou nos pensamentos dela enquanto ela planejava essa volta pra Nigéria. Ao mesmo tempo, o livro leva a gente pra Nigéria e aí a gente vê exatamente como é que tá a vida desse Obinze, como é que é o casamento dele, como é que é a vida dele que ele construiu pra si, porque ele ficou podre de rico. A gente descobre como ele ficou podre de rico. E depois que a autora apresenta pra gente o presente dos dois personagens, onde é que eles estão na vida, no momento em que Efemelu decide voltar pra Nigéria, a autora joga a gente no passado. E daí a gente começa a saber da vida da Efem, desde que ela era final ali da infância, até ela ir parar nos Estados Unidos, até ela chegar nessa decisão, quero ir embora daqui. Nesse meio tempo a gente também vê alguns capítulos desse meio tempo aí da vida do próprio Obinze, porque nesse meio tempo, como vocês puderam perceber, eles se separam, eles perdem o contato. Então, depois que eles perdem o contato, a gente vê também o que aconteceu com ele. Ele também saiu da Nigéria, só que ele acabou indo parar lá na Inglaterra. Só que ao passo que a vida da Efemelu deu muito certo no exterior, a vida dele não deu tão certo assim, daí ele teve que voltar pra Nigéria. E a vida desses dois é só um dos assuntos que o livro trata. A nossa protagonista é negra, imigrante, e ela fala que ela só se considerou negra quando ela saiu da Nigéria. Porque lá ser negra é normal, né? Normal. Quando ela vai para os Estados Unidos, que ela tem lá os brancos e os negros, essa história de racismo, que ela diz que foi quando ela começou a se sentir negra. E ela disse que quando ela chegou na Nigéria de volta, ela deixou de se sentir negra, ela só se sentia ela. Então é diferente você falar sobre racismo, sobre comportamento, sobre questões raciais em relação a negros, sobre um negro americano, um negro que viveu a vida inteira nos Estados Unidos, um negro cujos antepassados vieram da África, sim, vieram há séculos atrás para serem escravizados, e daí as gerações foram passando, sofreram todo aquele preconceito nos anos 60 e tudo mais, e chegaram aqui hoje, do que de falar sobre uma negra que sim, os antepassados vieram da África, e ela também, ela não é só negra, ela é uma negra africana. E ela mesma fala muito das diferenças um pouco sobre negros americanos e sobre negros africanos. Não só o comportamento das outras pessoas em relação a eles muda, como também o comportamento deles muda em relação às outras pessoas. Então a gente tem várias críticas também, mas tem vários comentários, tem várias observações sociais que são muito interessantes. O livro também fala muito de estereótipo, aquele tipo de coisa que pré-fabricada na nossa cabeça sobre a África, porque a África é basicamente uma savana cheia de gente negra com AIDS passando fome e morrendo.
não é bem assim. Essa parte dos estereótipos, ela é muito interessante porque me fez pensar no Brasil. Porque a gente também é muito estereotipado lá fora. Eu já ouvi de estrangeiros, como assim você não sabe sambar? Ah, porque eu pensei que todas as mulheres brasileiras fossem X, eu pensava que todos os brasileiros fossem Y. Eu achava que a capital do Brasil fosse o Rio de Janeiro. No Brasil só tem droga, assalto e, sei lá, mulher pelada. Então a gente também tem esses estereótipos, assim como a África tem os deles. Então as pessoas às vezes enxergam a gente com esse olhar limitado, assim como enxergam a África. E ainda que os brasileiros sejam só citados de vez em quando os livros, assim, a gente não tem nenhuma importância nesse livro. Isso me fez lembrar, essa coisa de você chegar num lugar e as pessoas não entenderem sua cultura e também não fazerem questão de entender. Isso me fez pensar muito no Brasil. Só que a própria Ifemelu ela fala na verdade sobre os latinos em geral, imigrantes latinos em geral, nesse livro. E ela fala que ela, como uma negra africana, ainda que também seja imigrante, ela ainda se sente assim como se a sociedade colocasse ela ainda mais abaixo do que os imigrantes latinos. Esse encontro, essas diferenças de imigrantes, essa coisa de o que os caribenhos pensam dos africanos, o que os latinos pensam do leste europeu, esse tipo de coisa aí é muito presente. A protagonista pensa muito sobre isso, ela encara muito essas diferenças entre culturas, entre etnias, entre nacionalidades, toda essa sopa de letrinhas de gente misturada que vai parar nos Estados Unidos. Outra coisa interessante sobre o Brasil no livro é que a gente aqui do Brasil, a gente sempre fala, pelo menos eu já ouvi muito, que brasileiro não tem cara, porque aqui tem uma mistura tão grande de etnias, de povos, de descendências, que ninguém é muito branco e ninguém é muito negro, a gente tá todo mundo ali no meio termo. E daí um homem africano ali, amigo de conhecido de uma conhecida da Ifemelu, algo assim, ele decide relatar como é que foi pra ele, que é bem negro, de pele bem escura, viajar por aí, como é que as pessoas pelo mundo reagiam a cor de pele dele, a ele, como é que era, como ele sofria racismo, ele não sofria racismo, quais eram as reações. E aí ele diz que sempre disseram pra ele que aqui o Brasil era a meca das raças e que quando ele desembarcou aqui no Rio de Janeiro, não tinha ninguém parecido com ele. E que ele ainda se sentiu super diferente, mesmo estando num lugar como o Brasil, em que existem pessoas de tudo quanto é jeito. Outra coisa que o livro trata, como é que você se sente ao voltar pro seu país depois de ter morado anos fora, ou nem que seja meses fora. A gente volta diferente, a gente volta diferente. Então a autora dá uma explorada também nesse sentimento de... Meu Deus, eu tô voltando pra um país que é considerado, né, de terceiro mundo, sendo que eu morei 13 anos na maior potência mundial, onde tinha tudo, onde as pessoas eram assim, as mercadorias eram assado, as cidades eram desse jeito, e que é muito diferente da Nigéria. Então esse sentimento de voltar, essa sensação que as pessoas têm de, ela morou 13 anos nos Estados Unidos, às vezes sobe um pouco pra cabeça, às vezes a pessoa acaba se sentindo muito importante, muito, nossa, eu vim dos Estados Unidos. A pessoa se acha um pouco por causa disso. E a Ifemelu, ela é uma protagonista muito bacana. Eu me identifiquei com ela em vários momentos durante a história. Muitas vezes, inclusive nos momentos em que eu não gostava dela, eram os momentos que eu sentia mais semelhança comigo. Era do tipo, você é assim às vezes também, Camila, então não xinga a personagem. Mas ela, ao longo do livro, apresenta muito desse comportamento de dona da verdade. Ela não soca a opinião dela nas pessoas, ela não enfia a goela abaixo a opinião dela como se tudo que ela pensasse fosse o verdadeiro, mas ela tem um pouco dessa atitude de estou certo, eu sei do que eu estou falando, principalmente quando ela volta dos Estados Unidos para a Nigéria, porque ela começa a querer fazer a diferença e ela acaba fazendo, ela acaba seguindo os planos dela e os planos dela dão certo, mas logo quando ela volta para a Nigéria, a cabeça dela tá muito cheia dos Estados Unidos, a cabeça dela tá muito cheia de uma vida que é diferente da vida que ela vai começar a levar na Nigéria. E por fim, uma das coisas que mais me interessou nesse livro, que eu inclusive comentei isso no vídeo de leituras de maio, é como eu não sabia nada sobre a Nigéria. Eu não sabia, pra mim Nigéria era um país da África, fim, beleza. E como a própria autora é nigeriana, a nossa protagonista é nigeriana, a gente passa uma boa parte do livro, se não mais da metade do livro na Nigéria. Aquilo ali foi uma viagem, foi uma imersão cultural numa cultura que eu não conhecia. Então eu descobri como é que é muitas coisas da culinária nigeriana, como é que é a cidade de Lagos, como é que é a vida, como é que é a cultura, como é que são as pessoas.
E isso foi mesmo quase uma viagem, eu me sentia como se eu estivesse lá, foi muito aprendizado pra mim. Ler sobre um país que eu nunca corri atrás de informações que eu simplesmente não sabia, que pra mim era uma ideia remota. Tipo, tá, aquele país lá, eu sei que ele existe, só isso. Então foi um mergulho cultural muito intenso, foi muito bacana aprender mais, ver mais como é a África, como é que é esse país africano, como é que é esse povo que mora ainda na África. Eu senti que esse livro foi um aprendizado pra mim de diversas formas, não só nessa questão cultural da África, da Nigéria aí, que eu não conhecia o país direito, não sabia como eram as coisas lá, mas todas essas reflexões da protagonista sobre racismo, sobre comportamento em geral, quando o assunto envolve raça e imigrantes e tudo mais, foi muito interessante, me fez pensar. Muitas vezes eu parava de ler, ficava um tempo divagando sobre aquele assunto, pensando, trazendo aquilo pra minha realidade, trazendo aquilo pra minha experiência, e isso tornou a leitura uma leitura muito rica mesmo. Então eu recomendo Americana muitíssimo. Ele tá agora, se eu não me engano, em 7º lugar na lista de melhores que eu li em 2016. Foi uma experiência super nova, saí um pouco da minha zona de conforto e eu muito recomendo pra vocês. E é isso então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês ainda não forem inscritos aqui no Mil e Um Capítulos, clica lá embaixo e se inscreve, ou espera o meu rosto aparecer na tela, clica nele e se inscreve também. Muito obrigada por assistirem, vejo vocês no próximo vídeo, beijo e tchau!